Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você pode se assentar e aplaudir esse Deus. Amém? Irmãos, Deus já tem falado aqui através do Senhor. O Senhor é misericordioso conosco. Foi cantado aqui que foi por causa dele que nós estamos lutando e chegamos aqui. Por causa de Jesus, na sua obra expiatória na cruz do Calvário. Foi por causa do amor dele, irmãos, que eu e você estamos aqui nesse lugar. Porque eu sei que muitas são as aflições do justo, muitas são as dificuldades enfrentadas, mas por causa da misericórdia dele, você está aqui essa noite. É a vontade de Deus, irmãos, que nos traz diante dele. É a vontade de Deus que nos resgatou lá do mundo, do lamaçal, do jato do lobo. São as misericórdias do Senhor que tem trazido eu e você pela presença dele. Porque a palavra tem dito que não há nenhum justo, conforme Romanos 3,10. Não há um justo sequer, não há aquele que busca, não há aquele que entenda. E até o nosso mover diante de Deus é porque ele tem concedido, é porque as misericórdias dele tem manifestado nas nossas vidas, é porque ele tem nos alcançado de uma forma especial, é porque ele viu e ele já tinha escrito o teu nome antes da fundação do mundo. Ele disse: ali é meu, e nada vai afastar da minha presença. Por causa das misericórdias do Senhor, nós estamos aqui essa noite. A vontade do Senhor renova cada manhã. Aleluia, Deus. Nós muitas vezes não temos dificuldade de reconhecer os milagres que Deus faz. Quem aqui não recebeu um milagre? Algo que é divino, não é natural. Quem aqui não alcançou um milagre? E os milagres continuam acontecendo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que onde ele está de verdade, onde o Senhor está, alguma coisa acontece. O Senhor mesmo ontem, hoje e sempre, o Senhor continua curando. Eu sei que aqui muitos dos irmãos já receberam milagres da parte de Deus. Nós reconhecemos os milagres da misericórdia de Deus, porque não merecemos. Se eu estou hoje aqui louvando ao Senhor, se você está, é pela misericórdia de Deus. Você já se perguntou por que você está aqui e muitos ficaram na caminhada? Você já perguntou por que você e não o outro? Será que é pela nossa vontade, nosso crescimento, ou para o louvor da glória desse Deus que é misericordioso? Você já perguntou, já olhou quantos ficaram para trás? Quantos no olho da pandemia, quantos pereceram? Quantos você tem ouvido notícia aí que pereceram? Hoje eu recebi a notícia que eu fiquei muito triste. Estava lá no curso de formação, não estou falando aqui para me agradecer, mas para agradecer ao Senhor, pela misericórdia dele. Eu não sei se os irmãos ou os visitantes todos que estão aqui sabem que eu também exerço a função de sou policial militar e trabalho na área desde 2003. Tenho passado por várias situações de dificuldades, mas depois de 20 anos, o Senhor me levou a uma promoção na polícia de sargento. Eu estava ali com um amigo meu chamado Daniel Marques, e ele passou por essa etapa de quase 3 meses. E lá ele lutou, ele estudou, ele fez tudo o que nós fizemos. E quando ele foi fazer a prova, alguém me disse: Daniel Marques estava com febre, fez a prova com febre. E eu, pela misericórdia do Senhor, encontrei com ele depois da prova, cumprimentei, o abracei, mas não sabia o que depois ia acontecer. Passada a prova, aquele colega de farda foi hospitalizado. Ficou vários dias hospitalizado e não se descobria qual era a causa. Teve que ficar entubado. E nós estávamos orando pela vida dele. Nós temos um grupo no
notícia de que ele havia falecido. Depois de concluir todas as etapas do curso, depois de ter passado e concluído o passageiro, depois de 20 anos de espera, ele faleceu. E aquilo trouxe uma grande tristeza para nós. E eu me pergunto, por que muitas vezes eu estou aqui? Por que ele, não eu? Por que nós estamos aqui firmes e com os desmerecidos? Por que quando eu estava naquela viatura no dia 22 de 2017, de janeiro, por que dois colegas pereceram e eu estou de pé? Deus é misericordioso. Eu não mereci estar aqui, meu Deus. Não sou melhor que qualquer um deles. Mas eu vi Deus manifestar misericórdia usando vários profetas para me dizer que algo ia acontecer comigo, que eu ia passar por situações difíceis. A minha esposa chegou a ver em visão, eu trocando tiro com bandidos. E ela dizia que parecia rato saindo de buraco. E eu tive a infelicidade, mas eu creio que tudo está no controle de Deus. Eu não acredito, porque como José falou para os irmãos dele, foi o Senhor que colocou ele ali naquela prisão no Egito, para depois Deus exaltar, para que a nação não viesse a morrer pela fome. Tudo é de acordo com a soberania de Deus. E diante daquele dia, cercado por mais de 15 bandidos no novo cangaço, com armas pesadas de grosso calibre, com fuzil, nós fomos emboscados na saída da cidade, e uma troca de tiro intensa. Nossa viatura foi danificada. Nós danificamos um carro pajeiro que explodiu os bancos, que estava com vários quilos de dinamite. Naquela troca de tiro, ninguém veio acudir a não ser o Senhor. Eu não imaginava, quando eu vi as profecias, que seria algo tão doloroso, porque muitas vezes eu e você passamos por algo doloroso, mas isso, irmãos, não é para que nós esfriamos com Deus. Nos momentos dolorosos, Deus continua bondoso para conosco. A misericórdia do Senhor acontece mesmo nos momentos de dificuldades, porque quando eu estava ali trocando tiros, quando eu fui alvejado por tiro de fuzil, o tiro que atingiu a minha perna esquerda em dois lugares, o tiro que pegou no colete, furou o pneu, pegou meu quadril, que poderia ter me traspassado, e ali com aquela forte hemorragia, eu lembrava que Deus falou, e a palavra do Senhor disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não porque nós merecemos, mas Ele é bondoso, é misericordioso. Lá tinha dois jovens, irmãos, que estavam comigo, pessoas aqui que a sociedade toda classifica como dom, mas a gente sabe qual a condição para chegar ao céu. Se um homem, por mais que ele se acha bom, se ele não se dobrar diante da cruz de Cristo, se ele morar na vertical do céu, se ele não pegar o cordeiro, as suas melhores obras não podem levá-lo para o céu. Naquela dificuldade, veio um colega sendo alvejado também, ali do lado, acusou com o punho, e o que eu pude fazer foi contra-atacar ali aqueles bandidos. Barulho de tiro, barulho de explosão. Eu estava no monte ontem, e lembrando de uma canção que minha mãe cantava quando eu era menino. Deus me fez lembrar. A canção minha dizia que quer na terra. Ela me ensinou bem de criança, eu não esqueci. Ela é falecida, mas os ensinamentos ficaram. E o hino dizia bem simples: quer na terra, quer no ar, seja no mar, meu Pai vigia e guarda-me. Acolá, sim ali, sim aqui, meu Pai vigia e guarda-me. Quer seja no campo de bala, batalha com braço e bomba no ar, quer seja levando as novas de Deus em terra além do mar, quer na terra, quer no mar, seja no ar, meu Pai vigia e guarda-me. A dificuldade, Deus estava ali comigo, manifestando a sua bondade. Acometido com um tiro na panturrilha do calibre 762,
um tiro que muitas vezes corta árvore, um tiro que fura até parede. Eu tomei um tiro na minha panturrilha que varou lá da lado, senti a maior dor que eu já senti na vida, e ali a hemorragia, mas eu estava ali, o Senhor me mantendo firme, não desmaiei, continuei ali. Tomei outro tiro na região que atingiu a femoral, tiro que ficou um buraco, hemorragia na minha perna. E olhando para aquela situação ali, irmãos, eu entendia que só o milagre de Deus para me salvar. Oh, irmãos, por mais que Ele faça, por mais que Ele empreenda, há situações que só as mãos do Senhor fazem a diferença. Só as mãos do Senhor podem estancar aquela hemorragia. Muitas vezes até eu contando testemunho da minha esposa, a cabeça dela dói, porque é muita coisa, ela revive o sofrimento, mas até isso Deus me confortou, porque Deus me chamou para testemunhar do que Ele fez. E eu, irmãos, continuo a falar, Deus é misericordioso e faz milagre. O Senhor me salvou, o Senhor estancou a hemorragia, o Senhor me manteve vivo. Eu, depois de muito tempo batalhando, o colega chegou a tomar um tiro, fomos cercados, aqueles bandidos vieram até a viatura, a gente teve que se entregar. Eu fui chutado ali no chão pelos bandidos, olhei para a cara de mais de 15 bandidos em máscaras, estava de balaclava na cabeça, com armas apontadas sobre a cabeça, ali no chão, ferido, e mandaram para levantar, se eu não conseguia levantar. Mas ali eu olhei para Deus e falei: Senhor, está nas tuas mãos. Aquela situação, irmão, cercado pelos bandidos, o bandido começou a metralhar a minha viatura, fuzilar e eu deitado no chão. Mandou eu ficar sem breves, senão eu ia morrer. Eu disse que eu não podia. Tive que tirar o meu colete com muita dificuldade, fui arrastado para ficar perto do mundo. E pelos olhos humanos eu entendia que ali poderia ser o meu fim. Já tinha visto pessoas morrendo no furo pequeno, com uma perfuração na região da artéria, falecer antes de chegar no hospital. Eu já estava ali há alguns minutos. E a única coisa que Deus colocou na minha cabeça foi: para o hospital aí perto. Eu não implorei pela minha vida, mas eu falei para um daqueles bandidos, falei: o hospital aí na frente. Não tive resposta nenhuma. Uma parte do bandido foi para a rua para ver se tinha reforço, outra parte ficou nos guardando. E nesse momento Deus mandou um veículo, 3 rapazes que foram abordados, que foram espancados, mas que foram liberados pelos bandidos. E um bandido desse, sem perguntar para um outro, falou assim: leve esse aí, esse policial que está aí no chão com vocês. Se não for a misericórdia de Deus, eu não sei o que é isso, irmão. Porque eu, irmãos meus, por que eu fui socorrido? E no meio da estrada, um desses rapazes queria me deixar na estrada. E eu fiquei lúcido, porque Deus me permitiu que eu desmaiasse. Eu tinha que ver toda a cena. E naquela situação, eu guiando para a UPA pelo pessoal ali. Eles queriam me deixar na estrada, mas os dois discordaram. Cheguei até o hospital, fui socorrido. Não demorou, os bandidos foram para frente do hospital, tiro no hospital. O médico que deixou na emergência e correu. Eu pude perceber que Deus é aquele que está sempre presente. O homem pode falhar, mas Deus não falha. Dois colegas foram levados, mortos covardemente pelos bandidos, executados, perdeu a vida na juventude. Mas a pergunta que eu falo, para não me alongar no testemunho, eu tive que ir em Brasília, em Salvador, de avião, todo dia. Eu fiz cirurgia no abdômen. Eu passei por situação de 5 cirurgias na mesma perna. A cirurgia rompia. Eu tive a felicidade de ouvir médicos falando um para o outro, falando: olha esse rapaz, ele chegou aqui com um quadro de tiro. Ele estava, não conseguia conter a hemorragia, sempre rompia a cirurgia. Mas aí começou a trombosar a artéria e foi Deus que esse rapaz começou a recuperar. Irmãos, eu vi o agir de Deus naquele lugar. Eu fiquei num quarto que muitas vezes eu podia me mover. Eu era banhado pelas pessoas, higiene pessoal, mínimo ali no leito. Eu fiquei com a perna aberta, com um buraco na perna de quase 20 centímetros, até aquilo ali
contrair uma bactéria hospitalar, que eu tenha que estar isolado de contato. Mas em todos os momentos ali, irmãos, Deus me alegrava, Deus me fortalecia. Eu tive um quadro de anemia profundo, eu quase morri. Na primeira cirurgia eu tive 2 paradas cardíacas, eu acordei entubado no outro dia. Mas minha esposa sempre ia lá, ela falava com Deus e dizia: Deus, eu quero ouvir dos médicos que hoje ele está melhor. Ela chegava no médico e falava: olha, ela está ficando comigo, olha, esse buraco na perna dele está melhorando as pernas. Eu ficava conversando comigo, Deus, falando: o que esse médico está dizendo que está melhorando? Não estou vendo nada. Mas Deus estava agindo. Eu estava na noite ali, alguém colocava a mão na minha perna, parecia ser um guarda, ele não falava quase nada, só balbuciava, eu entendia que ele estava orando. E sobre o período, toda noite aquele guarda colocava as mãos na minha perna. Mas quando eu fiquei bom, eu procurei, eu nunca mais vi esse guarda. Ele nunca apareceu para me dizer: você não pode comigo. Quando a minha esposa estava sem comer, sem beber, orando a Deus, meu quadro estava piorando. Uma Deus colocou no nosso caminho uma capitã, que é também evangélico, um capelão, que é evangélico, também militar, major, ex-coronel, e levaram ela na igreja. Ela fez o propósito de Deus: fala comigo hoje, Senhor. E o Senhor levou ela lá, ela pediu: eu quero uma resposta, se meu marido, o que vai acontecer com ele? Porque o quadro dele é grave, os médicos escondiam, diziam: o quadro dele é grave, é amputação, 3% de chance de ficar com a perna, vai ser amputado. E eu percebia, quando o médico pegava na minha perna, que não tinha pulso, eu disse: Senhor, não vai amputar minha perna. Ele disse: não, mas minha esposa não foi culpada. Quando ela foi nessa igreja, ela ficou com a cara no pó, uma igreja que todos oravam com a cara no chão, uma igreja com culto de quase 6 horas de culto, ou mais. E quando terminou o culto, Deus tinha falado dos louvores da palavra, mas da forma que ela esperava. Ele não falou de revelação. Mas quando estava todo mundo indo embora, uma senhora que estava com a mão na cabeça, e que eu tive o privilégio, minha esposa levou ela no hospital, orou por mim, passou profecia que Deus ia me levantar de lá. Ela chamou a minha esposa, e minha esposa não conhecia aquela senhora, ela não conhecia minha esposa. E ela falou assim: por que você está tão abatida? Eu sou Deus que tenho sustentado aquele homem lá no hospital, para que ele não morra. Eu creio, porque eu estou fazendo é para testemunho para a glória do teu nome. Profetiza. Eu te coloquei como Ezequiel na terra, levanta a tua cabeça e profetiza. Aquele homem vai levantar de lá naquele leito. E foram 2 meses dolorosos, dificuldades, mas eu sempre me alegrava. Eu vi enfermeiro entrando no meu quarto, cantando hinos ao Senhor, e eu louvava junto. Eu pude perceber o lugar que Deus estava ali na emergência. Quando eu dizia: Senhor, sou eu e o Senhor, me segura. E ali alguém me dava a mão e falava: eu estou aqui contigo. Deus foi misericordioso naquele lugar, 2 meses. Eu tive um colega de quarto que gritava, que se não estava no hospital, que ninguém suportava. Ele gritava porque ele estava quase louco com acidente. E quando foi um dia, alguém me disse: o Fernando vai para o teu quarto. Eu falei: quem é Fernando? Fernando é aquele gritador que grita aqui no hospital, que ninguém consegue dormir. Mas sua infelicidade, ele vai ficar no seu lado. Irmãos, trouxeram esse homem todo amarrado na cama, com traumatismo na cabeça. Ele gritava, não reconhecia a mãe, beliscava a mãe. A mulher que não estava aguentando mais, ela começou a frequentar a igreja, já estava desistindo, a gente além pregando para ela. E quando foi um dia, aquele homem que era alimentado só pela sonda do nariz, começou a se alimentar da boca. Eu olhava para aquele homem, ele levantava na cama com ar de louco, e olhava para mim, gritava a noite toda. Eu levantava a mão e orava ao Senhor, e ministrava na vida dele. Eu pude ver as mudanças acontecendo. Ele passou um tempo, fizeram fisioterapia, mesmo amarrado, ele começou a andar amarrado, o médico segurando ele. Passou um tempo, ele não precisou, ele já estava andando. Eu tive a felicidade de, quando eu cheguei aqui na cidade, esse homem já tinha mais de 9 meses no hospital. Os médicos estavam em todos fortíssimos, porque não tinha como louco. Esse homem mandou um WhatsApp para mim e falar: você é o Cardoso,
com o que estava do meu lado lá no hospital. Eu queria agradecer pela paciência que você teve comigo. Que Deus curou aquele homem. Tinha outro do meu lado que tinha tomado 8 quilos. Fez aniversário lá, 9 meses no hospital. A mãe dele era muito boa comigo, me ajudava ali nos afazeres, a comer, a pegar minha vasilha. E orava pelo aquele rapaz, o Rodrigo. Eu tive a felicidade de ver aquele rapaz ter alta e mandar uma foto, a tia, um rapaz forte, que não conseguia fazer fisioterapia, nem levantar o braço, estava fininho, estava forte, e Deus tirou ele dali também. Eu vi um tenente que estava do meu lado, como um tio que era espírita. E eu comecei a conversar com ele ali, e ele falou: rapaz, eu tomei um tiro de .40, mas de fuzil, como você tomou, eu nunca pensei que alguém poderia escapar. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Eu não estou desrespeitando a sua religião, mas eu quero falar para o Senhor, quem foi que fez isso comigo. E eu preguei para aquele homem. Quando foi um dia, aquele homem estava com uma cama, começou a tremer a cama dele, e eu já estava começando a andar com a dor depois de muito tempo. E aquele homem me chamou de pastor. Ele falou: pastor, vem aqui na minha cama, você pode vir aqui, porque minha cama está tremendo. A sua também está aí tremendo? Eu falei: não, só treme se eu balançar. Ele falou: então vem aqui. Eu fui, eu orei para aquele homem, e ele disse que teve uma noite excelente, conseguiu dormir. Eu vi Deus operando em meio à dificuldade. Deus opera em meio à dificuldade. Eu achava que eu ia ter algo, tinha feito uma cirurgia plástica na perna. Minha esposa me ligou e falou: hoje você vai ter algo. Eu falei: não tem como, porque não tem nenhum médico aqui. Ela falou: estou indo para aí, quando chegar você pode ter certeza que você vai ter alta hoje. Deus falou com ela, porque quando eu estava lá, chegou uma médica, do nada, que não estava no hospital, e disse: eu vim entregar sua alta hoje. Irmão, Deus me sustentou. Eu estou no trabalho, muitas vezes sou reconhecido, mas é Deus. É pela misericórdia de Deus que a casa não se construir. Não é por nós, irmãos, é pela graça de Deus. A Bíblia vai dizer que as nossas melhores horas são como trapos de imundícia. É como um pano que cobria a lepra do leproso, o pus, que era descartado. Essa é a melhor obra nossa diante de Deus. Não é pelo mérito, é pela graça. Porque pela graça estou salvo pela minha fé. Esse problema de vós é onde Deus não fez obra para aquele que se gloria. Não foi porque Deus olhou para Cardoso e viu algo de bom, mas porque o Deus que é bom olhou para o Deus que é bom se compadeceu do pecador, cura as feridas. A graça do Senhor, irmão, um favor não merecido. E a misericórdia do Senhor é o Senhor não atribui algo que nós merecemos. A misericórdia do Senhor é a causa de Deus e você não ser consumido. Ela tem renovado aquela manhã, dando te atribuindo o que você merece. Você não merecia o bem do Senhor, mas Ele te dá porque Ele é bom. A pregação de hoje moderna, irmãos, eu não concordo. Eu discordo da pregação que coloca o homem lá em cima no pedestal. O homem fica no centro e tudo se gravita em torno dele. Até as canções mudaram para massagear o ego do homem. E ninguém se volta para adorar aquele Deus que chama. Meditando na pregação, eu vi um certo pastor pregando, eu achei interessante. Ele falando sobre o Mefibosete. E diferente do que é cantado das músicas, em que uma certa cantora elogia o fato daquele homem merecer estar ali, porque ele estava em Lodebar, em esquecimento. E aí a palavra do Senhor vai dizer que carruagem do rei chegou, ele ia sentar na mesa do rei, ele ia comer junto com o rei, e as terras que era de Saul, seu avô, a Bíblia diz pai, ia ser devolvido. E muitos dizem assim: agora, todos que me viram humilhado vão dizer que eu estou ali, não vão reconhecer. Não, não é assim. Ele não merecia nada. Mefibosete merecia a morte. Ele era descendência de Saul. Quando o rei subia no reino, ele matava seus oponentes.
diz: eu intercedi o Pai com você, Pedro. Se você está de pé hoje, não se glorie na tua força. É o Senhor que tem que sustentar. Se você está de pé, agradeça a misericórdia do Senhor na sua vida. Porque Pedro depois falou para o Senhor: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Todos podem me abandonar, mas eu não. Eu me garanto. O Senhor falou: Pedro, antes do Carocante hoje, 3 vezes você vai me negar. Mas quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. O homem que convence, ele não conhece o significado do Evangelho. Ele não conhece o significado da graça. Ele não conhece o significado do favor. Ninguém merecia, mas Deus nos justificou. Debaixo da lei, inimigo de Deus. Foi preciso que Cristo viesse. Foi preciso que a justiça manifestasse. Para que nós que eram enfermos fôssemos curados. Por isso que Jesus andava com a multidão de enfermos, de doentes. E muitos fariseus se julgavam religiosos, apontavam esse como pecadores. Mas os sãos não precisam de médicos, se os doentes. Só os doentes recebem a graça. Só os doentes são curados. Só os doentes são justificados. Deus é misericordioso. Apesar do seu pecado, apesar de nós, Ele é bom e misericordioso. Ele tem permitido que você viesse aqui. Ele tem promessas na sua vida. Ele vai cumprir as promessas, porque Ele é um homem aqui. Ele vai te proteger e te guardar, mesmo em momentos difíceis. Mas saiba que a excelência é dele. Ele colocou o poder dele em vaso de barro. Nós somos vaso de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. É o Senhor que merece honra e glória. Eu convido a meditar essa noite, a se alegrar não apenas com os grandes milagres, como que aconteceu na minha vida, mas reconhecer as misericórdias minha nova cada manhã. Quantos pereceram com meu amigo, você está aí de pé? Quantos perderam também? Isso é milagre, irmãos. Isso é misericórdia. Porque ele lá e não eu. Porque o acidente no ônibus estava, morreu tal pessoa, e eu viajo direto, Deus tem que guardar. É porque a misericórdia do Senhor se manifesta e renova. Nas pequenas coisas Deus tem cuidado. E se Deus me permitir que você viesse ouvir essa palavra, é porque o Senhor quer que você reconheça a grandeza dele. Pare de confiar na sua força no seu braço. Existe alguém maior que tem te permitido estar aqui essa noite. O Senhor é bom. O Salmo 73 diz lá no versículos 25 e 26, Salmo grande. O salmista diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E na terra quem é que me satisfaz além do Senhor? Quando isso acontecer conosco, irmãos, que a nossa satisfação for Deus, e nós priorizarmos o Rei, Deus terá prazer em agir em nosso favor. Deus terá prazer em nos ajudar. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor não te esqueceu. Abre os teus lábios, glorifica a Deus, porque o Senhor é bom e é eterno a sua misericórdia. Quero que você saia nessa noite confiante que Deus é bom. Quero que você saia confiante que Deus não te esqueceu. Deus não tem nada de ninguém. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 4:4 que aquele que faz a obra, o mérito não é por graça, não é segundo a graça, mas por dívida. Quando você faz a obra, você tem a obrigação de receber, alguém tem a obrigação de pagar. Se você trabalha, o seu patrão te dá o seu dinheiro pela graça, mas pela obrigação, pela dívida. Deus não deve nada a ninguém. Deus nos chamou pela graça, por isso que Ele nos salvou. Você pode dizer: mas eu mereço, porque eu prego a palavra.
abençoar você essa noite, que ouviu essa palavra. Deus quer renovar a tua fé. Deus vai te fortalecer. E você que não conhece esse Deus, eu quero te dizer, não tem outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Você pode pensar, você não conhece até mais, não estou liberto de certas coisas. Mas a Bíblia diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você venha, porque Deus chamou foi pecador. Deus tem um remédio para aquele que está doente. Quando você está chegando, reconhece a grandeza dele, ele te justifica, ele trabalha para te melhorar. A graça dele começa a permear você. Ele dá força para você vencer a dificuldade, vencer o pecado. Porque quem está no mundo, nos prazeres, a Bíblia diz que é servo do pecado. Porque quando você é vencido pelo vício, quando é vencido pelas situações de causa prazer, para pecar contra Deus, a Bíblia diz que você se torna servo, escravo daquilo que te venceu. Então muita gente é escravo da bebida, escravo do vício, escravo da pornografia. Mas a Bíblia vai dizer: se o Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe meus irmãos. Você que fez essa noite, que ouviu essa palavra. Eu vi algum pregador dizendo que alguém falou